Da CMTV do Porto, uma boa noite aos três. Jaime Antunes, a arbitragem coloca ou não em causa a vitória do Benfica hoje em Guimarães? Mas boa noite. Não coloca de maneira nenhuma. Aliás, eu acho que o lance que está aqui a ser discutido e que provocou, enfim, toda esta polémica, e nomeadamente a intervenção do Presidente do Guimarães, verdadeiramente inaceitável em termos de suspeição total sobre a arbitragem. Parece-me completamente inaceitável que um dirigente desportivo possa fazer declarações deste nível, mas no caso concreto eu acho que claramente não há penalti. O jogador do Guimarães não cai por intervenção do Ruben Dias. E, portanto, ele vai fazer um pontapé de bicicleta para tentar rematar a baliza. Obviamente que desequilibra-se quando vai fazer esse pontapé de bicicleta, não acerta, e cai por intervenção dele, por movimento do corpo, efetivamente dele. É lógico que, do ponto de vista, em determinados ângulos, vê-se o Ruben Dias a abraçar o jogador do Vitória de Guimarães, mas não é por ação, não se vê perfeitamente os braços do Ruben Dias, não se vê a pressão do Ruben Dias sobre o corpo do jogador do Guimarães. E, portanto, para mim é claro que não foi por intervenção do Ruben Dias que o jogador do Guimarães caiu. E é claro, nessa matéria não há penalti. Reações que já estamos a ver por parte do Aníbal Pinto. Aníbal, que não concordas com esta ideia do Jaime Antunes. Afinal, para ti, o Benfica foi beneficiado neste lance ou não? Boa noite, Mariana, boa noite ao Jaime Antunes e ao Jaime Mourão Ferreira e aos nossos espectadores. Mariana, eu começo por dizer que estou enojado. Eu estou absolutamente enojado enquanto adepto do futebol. Eu acho que o que se passou hoje em Guimarães é uma ofensa a quem joga futebol, a quem vê futebol, a quem paga cotas nos clubes de futebol, a quem ouve relatos de futebol. Porque se isto não é penalti, eu não sei o que é penalti. Esta teoria agora de uma análise absolutamente subjetiva de intensidade e não foi... Mas isto tem algum cabimento? Mas as pessoas não conhecem as regras do jogo. Duas mãos do Ruben Dias em cima de um jogador de Guimarães, o Davison, claramente vistas pelo árbitro que está bem posicionado dentro da grande área, é penalti. Até porque o árbitro não vê o frame, a frame, não vê a intensidade, não vê coisa nenhuma. Vê duas mãos em cima dele. Agora, se ele quer tentar jogar e quer fazer um remate de bicicleta e é impedido, sai um remate de triciclo, ou não sai remate nenhum. Agora, eu gostava de saber o que é que este árbitro, o que é que este senhor Almeida não consegue ver da forma que está posicionado, que não viu um dedo, não viu um bocadinho de mão, não viu um agarrão, vê duas mãos a fazer uma gravata tremenda no Davison e não marca imediatamente o penalti. E a seguir, se o VAR fosse ver frame a frame e chegasse a essa conclusão erudita que agora querem tentar enganar quem gosta de futebol, então que fizessem o que quisessem. Agora, o árbitro, o Almeida, tinha que marcar penalti. E o Rui Costa, no VAR, tinha que marcar o penalti também, porque isto não é um lance de dúvidas. Isto é um lance que o Davison é impedido de jogar a bola. O Davison é incomodado com as duas mãos. Eu ouvi, com muita atenção e muito respeito, comentadores, e nomeadamente o Marco Pina, a dizer: o Ruben Dias arriscou. Mas arriscou a quê? A que fosse marcado penalti? Isso nunca é arriscar, porque sabe-se muito bem que nos momentos cruciais nunca se marcam penaltis para o Benfica. E agora, quando for no Aves, vão marcar um penalti contra o Benfica, quando o Benfica estiver a ganhar 3 ou 4, ou noutro jogo qualquer, que é para dizer, isso. Agora, o que interessa é sempre a mesma história. Nos momentos cruciais, o Benfica é sempre beneficiado. Pinto da Costa tem toda a razão, os intervenientes principais são prejudicados e é uma vergonha para o futebol. E eu espero que quem de direito, que já se pronunciou noutros lances, venha agora a pronunciar e não venha com a teoria de frame a frame e que não foi pela intervenção. A mim não me interessa a consequência. A intervenção é clara, é objetiva, não é subjetiva. Há duas mãos em cima do jogador, dentro da grande área, e só pode ter uma conclusão. É penalti. E eu isto chamo gamanço. Duas opiniões contrárias relativamente a este lance, Jaime, porque já disseste também que concordas com a decisão que foi tomada tanto pelo árbitro como pelo vídeo-árbitro neste lance capital. Olhando para o campeonato como um todo, e estamos numa jornada muito importante, uma vez que há clássico já amanhã, como é que vês esta postura do Futebol Clube do Porto relativamente à arbitragem nos jogos do Benfica? Bom, a postura do Porto é normal.
é a postura da azia, não é? Portanto, é normal, como não ganham, tem um clube falido, não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de ir ao mercado para reforçar a equipa e, portanto, não consegue ganhar nas 4 linhas, então faz eu acho que há uma estratégia de terrorismo comunicacional, que é verdadeiramente aquilo que o Porto faz, é terrorismo comunicacional. Eu não vi o Porto enojado com aquele penalti acho que de Portimão, não vi o Porto enojado, nem o Aníbal Pinto enojado com aquele golo validado agora com o Santa Clara. Não vi o Aníbal Pinto enojado com a expulsão do jogador do Guimarães logo na primeira jornada. Não vi o Aníbal Pinto, mas o Aníbal Pinto só fica enojado em determinadas circunstâncias, só fica enojado nos jogos do Benfica, claro. Ele tem, de facto, a capacidade de nojo dele é um bocado essa seletiva, não é? Nesse aspecto, não é? E, portanto, claramente o que há aqui é uma situação que é a seguinte: o Futebol Clube do Porto, hoje, é um clube falido, sem capacidade de investimento, sem capacidade competitiva no futebol e, portanto, que está a ficar para trás. E, sentindo-se a ficar para trás, relativamente ao Benfica, utiliza todos estes argumentos, utiliza toda esta pressão sobre os árbitros, que começou esta semana com o presidente do Futebol Clube do Porto. Enfim, o Francisco Marques já é o habitué nestas coisas. Bom, e claro, e depois tem a sequência de todos os comentadores do Futebol Clube do Porto nos diferentes canais e tudo isso, por aí fora. Mas isso é claramente a situação da impotência que o Futebol Clube do Porto está a sentir para ser competitivo no futebol, porque não tem capacidade. Não tem capacidade financeira, está falido. A sua administração devia explicar aos sócios do Porto o que é que fez ao longo destes últimos anos, às centenas de milhões de euros que entraram nos cofres do Porto e que esbanjaram mal. E o Porto, que há 10 anos atrás era provavelmente dos 3 grandes, aquele que tinha contas mais sólidas, neste momento está falido. Ainda tenho que dar a oportunidade também ao Jaime Mourão Ferreira de falar sobre claro, isto é a azia resultante disto, e estavam todos à espera que o Benfica hoje não ganhasse em Guimarães, não é? Mas depois desta declaração temos de ir ao rebate. Aníbal, afinal, o Porto está a tentar disfarçar alguma incapacidade de competir devido aos problemas financeiros, como disse o Jaime Antunes, ou não? Não, Mariana, eu não vi o Porto a jogar em Guimarães, nem vi o Porto a apitar, nem vi o Porto a agarrar o Davidson. Portanto, o que o Jaime Antunes diz, com todo respeito, é um verdadeiro disparate. Fazem-lhe uma pergunta que é objetiva. Este lance é penalti ou não? Ele vem dizer, o Porto não tem capacidade, o Porto não tem dinheiro. O que é que tem a ver isto? Isto é realmente, desculpa-me, mau pagador. O Jaime Antunes tem que ser intelectualmente sério, tem que analisar esta jogada e tem que entender e tem que aceitar a minha opinião. Eu estou enojado com esta jogada porque isto é um momento crucial. E nós sabemos muito bem, isto é para embalar o Benfica. Isto já assisti na época passada, nos 3 últimos jogos, àquilo que foi. E eu, como adepto, fico enojado. Agora, o Santa Clara, que me interessa a mim que tenha sido mal validado um golo, se a seguir o Porto, nem que tivesse a fazer outro jogo, provavelmente ou seguramente ganharia o Santa Clara. Eu queria ver era este penalti a ser marcado, porque se esse penalti fosse convertido, o Guimarães ganhava o jogo. Porque o Guimarães é um banho de bola ao Benfica. O Benfica tem tanto dinheiro, tem tanta gestão e não joga. O Jaime Antunes diz que é o Porto que não joga. O Porto foi jogar à luz. E com dinheiro ou sem dinheiro, eles um banho de bola. Não há dúvida nenhuma que, objetivamente, olhos nos olhos, mano a mano, o Porto ganhou ao Benfica. E a menos que o Benfica venha ao Dragão limpar a cara, até lá o Porto é melhor que o Benfica. Depois, vai atrás, pois vai, com este gamanço é fácil. Toda a gente estava à espera que o Benfica não pontuasse, ou pelo menos perdesse pontos em Guimarães, porque o Benfica não tem equipa para ganhar o Guimarães. E mostrou em campo. Eu vejo o Tarato aos 87 minutos a levar um amarelo a perder tempo. E eu, se fosse benfiquista, tinha vergonha. Eu vejo os adeptos do Benfica a tirar foguetes para interromper a segunda parte, quando o Guimarães está balanceado para ganhar o jogo. Isto é que são factos. E isto é que o Jaime Antunes tem que analisar. Estamos a analisar este jogo. Se quiser analisar os jogos do Porto, a Mariana faz a pergunta e eu analiso. Ok, Jaime Antunes? Certo, aqui o Futebol Clube do Porto está indignado com a arbitragem do jogo de hoje do Benfica em Guimarães e mostrou isso mesmo pela voz do diretor de comunicação, Francisco Marques, que nas redes sociais colocou esta publicação com o vídeo precisamente do lance entre Ruben Dias e Davidson e com esta legenda que diz: o derby de Barcelona foi interessante, tão interessante que o árbitro Rui Costa, na função de vídeo-árbitro no Vitória Benfica, certamente estava a seguir o jogo pela televisão. Só
só assim se pode entender não ter dado indicação de penalti. O traficado encadeado com as tochas foi a reação de Francisco Marques alguns minutos depois do apito final do jogo no estádio Dom Afonso Henriques. Afinal, Jaime Mourão Ferreira, há terrorismo comunicacional, como defendia o Jaime Antunes, ou há um Benfica beneficiado numa fase crucial do campeonato, como dizia o Aníbal Pinto? Boa noite a todos. Antes de mais nada, aqui em casa, eu devo dizer o seguinte, pegando nas palavras do Jaime Antunes, ou pelo menos num termo em específico, eu acho absolutamente inaceitável que este penalti não tenha sido marcado. A mim pouco me importa, Jaime, as questões conjunturais dos clubes. Se neste momento o Porto está melhor, ou o Benfica está melhor, ou o Sporting está melhor. Não é isso que me importa. O que me importa é a análise concreta deste lance. Objetivamente, aquilo que nós assistimos não foi uma questão conjuntural da vida dos clubes. Nós assistimos a uma questão estrutural que está a atravessar a arbitragem deste país e ninguém põe um cobro nisto, porque não é aceitável, na minha opinião, que o árbitro Hugo Almeida não marque imediatamente o penalti. Nuno Almeida. Perdão, Nuno Almeida não marca imediatamente o penalti. Quer dizer, não é aceitável porque não tem ninguém à frente. Quer dizer, como a é que responsabilidade é do árbitro e não do vídeo-árbitro neste lance? Na minha opinião, em primeiro lugar, o árbitro tem obrigatoriamente que marcar aquele penalti sempre. Quer dizer, aquilo é o abraço a jiboia. Para um árbitro que está a ver um lance de futebol de frente para o jogador, aquilo é o abraço a jiboia. Não há outra explicação, não é? Portanto, obviamente que o árbitro tem de marcar o penalti. Depois o vídeo-árbitro poderá eventualmente dizer se a pressão, se houve ali uma questão de intensidade ou não houve, se ele caiu por causa daquilo ou não. Porque, quer dizer, mas eu não vejo como é que o VAR, o Sr. Rui Costa, pode, de alguma forma, invalidar uma decisão tomada pelo árbitro nestas circunstâncias. Não vejo como. Muito francamente, não vejo como. Acho que o árbitro lavou daí as suas mãos, o VAR também, e pronto, fizeram com Pôncio Pilatos. São dois Pôncio Pilatos que nós temos na praça de arbitragem. Basicamente é isso. E olhando para a forma como as duas equipas jogaram, Jaime Antunes, dizia o Bruno Lage que é justo vencedor quem marca e o Benfica marcou. Mas o Vitória foi ou não superior hoje em Guimarães? Sim, o Vitória fez um grande jogo e o Benfica teve que trabalhar muito para tirar este resultado. Eu acho que é um resultado fantástico para o Benfica nesta fase, uma fase crucial também do campeonato, manter a distância pelo menos em relação ao segundo classificado e vamos ver o resultado amanhã, mas nesse aspecto eu acho que o Vitória fez de facto um grande jogo. Mas se formos ver ao longo do jogo, quantas oportunidades flagrantes de golo teve o Vitória de Guimarães. Verdadeiramente, um erro do Vlaco Dimos, que depois resultou numa defesa verdadeiramente espetacular do Vlaco Dimos, de facto, que é aquele lance, eu diria, em que o Vitória poderia ter marcado um golo. Fora disso, algumas jogadas perigosas, mas verdadeiras situações de golo iminente do Vitória de Guimarães, não vemos lá nenhum. Também o lance de penalti que poderia ter dado o empate à equipa da casa. Mas não é penalti. E, portanto, como não é penalti, essa é uma análise que está viciada, não é? Logo de partida. Mas, Jaime, depois, não sei o que é que será penalti. Muito francamente, não sei o que é que será penalti. A oportunidade de golo mais flagrante é perdida pelo Benfica quase no final do jogo pelo Pizzi, né? Completamente sozinho em frente ao guarda-redes e que o guarda-redes permitiu a defesa do guarda-redes. Mas havia fora de jogo nesse lance? Não sei, o Escaldinha não apontou o fora de jogo. Isso teria que ser objeto depois da análise. Não sei se é. Não é obrigatório. Se houvesse golo, teria que ser analisado depois. Mas pronto, mas de qualquer maneira, foi um lance de golo criado pelo Benfica. Mas numa altura em que o Guimarães está todo lançado para o ataque. Foi um jogo está em desespero completamente para empatar o jogo. Não interessa, foi um jogo muito competitivo, foi um jogo muito pressionante da parte do Vitória de Guimarães. O Benfica teve que ser muito rigoroso e muito compacto na sua capacidade defensiva, e isso foi muito bem. O Benfica demonstrou uma grande organização e solidariedade no jogo da parte de todos os seus jogadores, e nesse aspecto fez um trabalho fantástico. Se me pode dizer assim, bom, o Guimarães podia ter empatado, podia, o Guimarães até podia ter ganho, podia, mas o que podia hoje, o moral do jogo hoje não conta quem marca golos e quem marca golo ganha. O Benfica marcou um golo, e marcou um golo e ganhou, e nesse aspecto acho que ganhou bem, porque a equipa trabalhou para ganhar e trabalhou isso, e foi rigorosa e não permitiu que o Guimarães criasse verdadeiras oportunidades de golo. Tirando essa espetacular defesa do Vlaco Dimos, ao longo do jogo eu não vi outras oportunidades de golo do Vitória de Guimarães. Mas há muito mais remates, as estatísticas há muito mais também. Guimarães, sobre todos os aspectos. Pois há, e remates fora da baliza, e remate depois há imensos. Eu lembro-me de uma do Davidson, que a bola efetivamente não vai à baliza, mas passa mesmo a arrasar o poste, por exemplo. Oportunidades de golo, bola.
não é? Não. Uma. Não é. Uma, Não. basicamente. Grande defesa do E um Vladimir. penalti, Tudo o resto. conforme a Mariana estava a dizer Não, bem, penalti. Isso é uma viciação Para mim da é análise. penalti, para mim é Está bem, completamente para ti, mas penalti. como... Não é penalti, o que é penalti? Mas, Jaime? Jaime, mas como eu não te reconheço a ti competência do ponto de vista de arbitral... Porquê? Porque estou contra a tua opinião. Estás contra porque há toda a gente... A tua opinião é como a minha, Jaime. Claro, É exatamente igual, estão ao mesmo nível. Exatamente, estamos rigorosamente ao mesmo Então nível. pronto, E então- portanto a minha análise não é penalti, na tua é. Fantástico, ficamos aí, estamos Na análise de Mas é Bruno isso Lage, mesmo, tudo bem, Aníbal eu digo, é isso mesmo, Pinto, tudo quem bem. marca e ganha sempre justamente, independentemente daquilo que aconteceu dentro das 4 linhas, também não quis falar sobre o árbitro, olhando para todo o filme deste jogo, Aníbal, afinal o resultado foi ou não injusto para o Vitória? Eu acho que o resultado foi absolutamente injusto. O Jaime Antunes, acho que lhe fica mal fazer esta crítica. Há uma coisa que ele diz que é verdade, foi um belíssimo resultado para o Benfica. Agora diz, o Guimarães teve inúmeras oportunidades de golo. Nos momentos cirúrgicos, o mesmo fiscal de linha marcou um fora de jogo contra o Guimarães que não era fora de jogo e não marcou quando é a jogada perigosa que ele fala de facto do Pizzi. Agora, o Guimarães teve várias oportunidades. O Guimarães, o treinador de Guimarães, alertou o Benfica, deu-lhes um recado que ia tentar ter mais bola e conseguiu. O Benfica não teve fio de jogo, teve desencontrado. O Guimarães encostou o Benfica às cordas. E quando estava balanceado, isto é que é terrorismo comunicacional. Atiram-se tochas, arrancam-se cadeiras, interrompe-se o jogo. O Lage vem dizerem muito bem, os jogadores ficarem incomodados, mas quem é que está a balancear? Quem é que está a correr atrás de prejuízos? Quem é que é objetivamente prejudicado? É o Guimarães. E eu estou para ver as sanções ao Benfica. E estou para ver quem de direito que venha explicar este penalti. Não vale a pena andarmos à volta com isto. Agora, como é que é possível que um árbitro, e não é preciso ser nenhum letrado, que está bem posicionado e vê as duas mãos do Rubem Dias sobre o Davidson, não marca imediatamente penalti? É isso que ele tem que fazer, é para isso que ele é pago, é isso que ele está lá a fazer. E eu, se fosse benfiquista, tinha vergonha, neste momento, de ir a 7 pontos, que é uma verdade, com este tipo de arbitragem e com este tipo de lances. O Bruno Lage diz, eu não falo de arbitragem, se calhar devia falar, e se calhar devia ter uma opinião também, já agora. Agora, se não quer falar, eu quero ver se algum dia algum padre que não vá à missa e que marque aquilo que deva marcar contra o Benfica, se o Bruno Lage vai ou não falar. Eu cá estarei para ver. Agora, ele tem o direito de não falar, se for sempre coerente. Agora, conscientemente, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Bruno Lage tem a certeza que o Benfica, porque estava lá e assistiu ao jogo, foi beneficiado e que ali, objetivamente, numa primeira análise, tinha que se marcar o penalti. Agora, bem os eruditos, já disse isto e repito, com frames e frame a frame, intensidade, não foi isso que fez cair, mas se for assim, então não se marca nada, ou marca-se aquilo que queremos. Bem que o protocolo, aqui não está em causa o protocolo, aqui não é preciso VAR, não é preciso Rui Costa, o Sr. Almeida está lá pressionado e tem que olhar para a jogada e tem que marcar. E ele vê ostensivamente duas mãos do Rubem Dias em cima de um jogador de Guimarães. O Davidson impede-o de jogar, impede-o de fazer a bicicleta, impede-o de dominar a bola, impede-o de fazer a jogada. E isto só tem uma consequência, sendo dentro da grande área. É penalti, ponto final. Agora, se o Benfica fica feliz com este gamanço, e se é assim que querem ganhar, não nos adianta, não precisam de gastar tantos milhões. Precisam de continuar a ordenar os padres e que os padres rezem a missa. Jaime, fez bem ou não, Bruno Lage, em não falar sobre aquele lance polémico de arbitragem e sobre a arbitragem em geral, depois deste jogo? Claro que fez. Ele fez a análise do jogo e ponto final, e é isso que é a função dele. Mas, por exemplo, esta intervenção agora do Aníbal Pinto é o exemplo do terrorismo comunicacional do Futebol Clube do Porto, que com toda a terminologia utilizada, a terminologia de gamanço, disto, a suspeição toda sobre os árbitros todos, sobre a arbitragem toda, tudo o que não é a favor do Porto, portanto, o Porto ficou cheio de azia e o Aníbal Pinto está cheio de azia porque o Benfica hoje ganhou. Estava a contar que o Benfica não ganhasse hoje em Guimarães e, portanto, a coisa ficou assim, ficou-lhe mal, não é? E, portanto, o terrorismo comunicacional é exatamente isso. É vocês sistematicamente fazem a pressão sobre os
os árbitros, sobre tudo. Assim como a intervenção do Presidente do Guimarães, quando o Presidente do Guimarães, eu ainda estou para ver como é que os responsáveis pela disciplina no futebol vão olhar para estas declarações, quando ele chama a atenção que esta equipa de arbitragem foi a mesma do jogo do Braga, Benfica e naquele, lançando um conjunto de suspeições sobre toda a arbitragem. Como é que um dirigente de um clube de futebol, como o Guimarães, e que é de facto uma grande equipa e tem uma massa associativa fantástica e tudo isso, e vem fazer, digamos, declarações desta natureza relativamente a uma arbitragem que, para todos os efeitos, tem um lance polémico, que verdadeiramente, em todo este jogo, há um lance polémico. Todo o resto da arbitragem... Não, há um lance polémico. Não há nada. Claro. Não, claro, não vamos... É um lance que pode seguir o encontro, Jaime. Claro, pode-se discutir, pode-se e deve-se discutir os lances todos. Agora, obviamente, eu tenho a minha opinião, tu tens a tua, nem a tua vale mais que a minha, nem a minha vale mais que a tua. Mas aqui não é uma questão de validade, de valor. O Aníbal Pinto já decretou, não é? E o porta-voz dele, o Francisco Marques, também já decretaram que o Ruben Dias fez penalti, levou para casa o jogador do Guimarães, tal, decretaram tudo, não é? Portanto, eles decretam. E agora repete isto à exaustão durante os próximos não sei quantas semanas, que é para explicar todas as debilidades que têm lá em casa. E como têm as debilidades todas que têm lá em casa e não conseguem resolver nem explicar aos sócios, e então arranjam esta conversa de arbitragem sistemática, porque eu não vejo... Mas não tem razão, Jaime. Não tem razão nenhuma. Primeiro não tem razão, porque na minha análise... Não tem razão. Parece o abraço da jiboia. Não tem razão. Não parece o abraço da jiboia. Não tem razão. Segundo lugar, não tem a mesma atitude quando há erros de arbitragem, mesmo assumindo que havia aqui um erro de arbitragem. O Futebol Clube do Porto e os comentadores do Porto não têm a mesma atitude quando os erros de arbitragem são a favor do Porto. Quer dizer, quando no jogo com o Guimarães há um jogador do Guimarães expulso logo no primeiro minuto de jogo, de uma maneira perfeitamente absurda, não é? Eu não vi os comentadores do Futebol Clube do Porto indignados com a arbitragem. Não vi esta barragem comunicacional, não vi este terrorismo comunicacional contra a arbitragem. Além da arbitragem, hoje isso a gente não vê, não é? Também o mau comportamento dos adeptos nas bancadas. O jogo em Guimarães esteve interrompido 3 vezes devido a tochas que foram atiradas por adeptos do Benfica para o relvado. Além disso, na primeira parte foi também arremessada uma cadeira para o terreno de jogo. Ainda na primeira parte, vários jogadores do Benfica pediram calma na direção da bancada onde estavam os adeptos benfiquistas, mas no segundo tempo houve mais 2 interrupções. No final do jogo, Bruno Lage lamentou as paragens no encontro e falou em fogos de um lado e cadeiras do outro. O Benfica deverá ser multado na sequência destes incidentes no estádio Dom Afonso Henriques. As imagens que estamos a ver foram divulgadas pelo site do jornal O Jogo e mostram aquilo que aconteceu durante o encontro no estádio Dom Afonso Henriques. Várias tochas que foram arremessadas para o relvado, o que forçou várias interrupções, uma na primeira parte, 2 na segunda parte. Este episódio vai ter ou não necessariamente consequências para o Benfica Clube, Jaime? É possível que sim, mas eu acho que aqui tinha que haver, da parte, por um lado, dos clubes e das entidades competentes, das autoridades, ao nível do governo mesmo, atitudes muito mais firmes relativamente a estes casos. Eu acho que estas pessoas que vão para os estádios, sejam do Benfica, sejam do Porto, sejam do Sporting, seja do que for, porque hoje tivemos esta situação em Guimarães, mas em muitos outros jogos tivemos situações idênticas. Jogos interrompidos por esta razão já houve várias situações e, portanto, não vamos focalizar neste caso em concreto apenas. Mas estamos a falar... O Aníbal dizia que estas interrupções em concreto... Dos outros já falámos, não é? Não falámos nada. Há pouco o Aníbal dizia que estas interrupções em concreto acabaram por jogar a favor do Benfica, as interrupções da segunda parte, uma vez que o Vitória estava atrás do resultado. Concordas com essa ideia ou não? Eu acho que não concordo nada. Eu acho que, obviamente, que o que eu acho é que, em tempos, eu tentei, nem falei com pessoas responsáveis pela organização de jogos nos estádios e perguntei por que razão, porque isto não interessa a clube nenhum, quer dizer, os clubes não lhes interessa esta situação de maneira nenhuma, não é? E por que razão é que não se consegue controlar, mas verdadeiramente a explicação que me deram é que não se consegue mesmo controlar. É muito difícil porque as pessoas conseguem entrar com estas tochas e com estas coisas das mais diferentes maneiras em que a fiscalização nos campos não consegue ter.
Mas eu acho que claramente estes adeptos têm que começar a ser identificados, tem que começar a haver gente, provavelmente de seguranças, junto destes grupos de adeptos que habitualmente fazem estas situações, começar a identificá-los e começar a bani-los dos campos de futebol. Eu acho que isso é fundamental, atitudes firmes dessa natureza para acabar com estas situações. Mas isso é um problema, Jaime, transversal a todos os clubes ou é um problema do Benfica? Não, eu estou à vontade para falar nisso porque também já aconteceu no Sporting, embora seja mais frequente acontecer com as claques benfiquistas, já aconteceu com o Sporting e eu denunciei esse problema. Portanto, obviamente que é uma questão transversal. Agora, eu penso que a resolução disto passa por uma atuação muito mais firme, quer por parte dos clubes, quer por parte das autoridades, quer sejam policiais, quer sejam as autoridades que dominam o futebol português, quer sejam do próprio Estado. Porque, obviamente, que uma situação destas não pode ser remível a multa. Quer dizer, estamos todos a brincar, porque uma multa para um clube de dimensão do Benfica, ou de um Porto, ou de um Sporting, uma multa de uns milhares de euros, é uma coisa muito ligeira, que não interessa nada, não faz moça. Diz-me uma coisa, não faz moça. Como é que o Benfica, por exemplo, o caso de hoje em Guimarães, como é que o Benfica pode controlar a situação? Não pode, não tem meios para intervir. Não é o Benfica que organiza o jogo, não é no estádio do Benfica. Há uma coisa que eu devo dizer, na Premier League isto dava interdição do estádio do Benfica. Ao Estado do Benfica. E obviamente que essa é que era a sanção correta, porque só quando os clubes não tiverem ninguém no estádio a assistir, porque isso aí equilibra muito os partes da balança, estejam a jogar contra o Moreirense, estejam a jogar contra um Futebol Clube do Porto ou um Sporting, obviamente, só se é que é possível erradicar esse problema. Porque a interdição é que deveria ser a sanção prevista inicialmente e nunca uma mera multa. Já Antunes, com que haja um sentimento de impunidade relativamente a este tipo de comportamento. É verdade que as sanções são ligeiras e, portanto, não são relevantes. Agora, a questão aqui é que há uma impotência, por exemplo, nos casos, quando é o clube que está no foco disto, a organizar os jogos, muito mais grave, por exemplo, quando no estádio de Alvalade, do ano passado, quando foi há 2 anos, quando foi aquelas tochas para o Rui Patrício, é muito mais grave. É muito mais grave. É mais grave. Acontecer 3 vezes. Acontecer 3 vezes o mesmo jogo. É muito mais grave porque é dentro do estádio, são os adeptos do Sporting, dentro do estádio do Sporting, num jogo organizado pelo Sporting. Já estamos a desviar a questão para algo que foi aqui debatido e que eu condenei. Condenaste, mas não te vi defender que o Sporting jogasse à porta fechada também. Não te vi defender isso nessa altura. Portanto, há sempre 2 pesos e 2 medidas. Não, há 2 pesos e 2 medidas. Seja para o Sporting, seja para o Porto, seja para o Benfica. Criticaste tudo bem, mas defender que o Sporting fosse penalizado a jogar à porta fechada, não ouvi isso. Critiquei até na televisão do Sporting. Não ouvi, mas está bem, criticar é uma coisa. Portanto, quer dizer, a autoridade moral, meu amigo, desculpa lá, Jaime, não dás lições da autoridade moral. Fecho não me dás lições da autoridade moral. Defender que o estádio de Alvalade fosse fechado aos adeptos durante 2 jogos ou um jogo, ou logo que fosse. Mas estou a dizer que na Premier League é o que acontece. Está bem. Porquê é que os portugueses são os zeros e vezeiros em fazer isto? Aqui foste muito leste a defender a penalização dessa natureza. Porque é o que aconteceria inevitavelmente numa Premier League. E nós devemos seguir os melhores exemplos. Estou sempre a dizer isso. Estou perfeitamente de acordo. Claro que sim. Seja o alvo o Benfica, o Porto ou o Sporting. É indiferente. Fantástico. Estou de acordo contigo nisso. Então pronto. Ainda sobre o comportamento dos adeptos e sobre este jogo em Guimarães, houve uma imagem marcante na zona onde estavam os adeptos benfiquistas, que alguns deles atiraram tochas para o relvado. Estamos a ver essa imagem neste momento, 2 adeptos com tochas nas mãos e que estão também com máscaras no momento em que estão a segurar as tochas já acesas. Aníbal Pinto, tem ou não mais gravidade este comportamento quando é feito por adeptos a questão de cara tapada? Tem mais gravidade, mas há uma coisa que eu devo salientar. De facto, eu assino por baixo quando o Jaime Antunes diz
e estes adeptos têm que ser identificados. E depois eles aparecem com máscara. Mas pior, depois, quando as entidades pedem as imagens na Luz ao Benfica, o que é que o Benfica faz, Jaime Antunes? Não as entrega. Portanto, aquilo que estás a dizer não tem sentido nenhum. Tu vens dizer publicamente, os adeptos têm que ser identificados. O teu clube, quando as entidades competentes exigem as imagens, dizem que não entregam por causa de, enfim, preservar os dados. Isto é uma história da carochinha, isto é uma brincadeira aos Jaime Antunes. Agora, estas interrupções, nós temos de ser sérios. Estas interrupções 3 vezes num jogo não é normal. E, sobretudo, nestes momentos. Isto não são tochas para celebrar. Isto não são tochas para mostrar a euforia. Isto são tochas colocadas cirurgicamente para interromper o jogo quando o Guimarães está com um caudal ofensivo e tem o Benfica encostado às cordas. Isto é como a história do apanha-bolas quando não dá a bola. Às vezes faz a diferença. E nós que gostamos de futebol e nós que vemos futebol temos que reconhecer isto. E agora, estas imagens que eu não as tinha visto, fico realmente escandalizado e, portanto, parece que o Benfica já sabe... Já referiste várias vezes que estas interrupções acabaram por beneficiar o Benfica, falas em momentos cirúrgicos. Acreditas que podem ter sido orquestrados esses momentos? É isso que estás a tentar dizer ou não? Claramente. Aliás, eu vejo aqui uma orquestração que é uma coincidência tremenda. O Jaime Antunes vir dizer estes adeptos têm que ser identificados e passado segundos ou minutos a CMTV mostra estas imagens que ninguém tinha visto, ou eu pelo menos não tinha visto, que não é possível serem identificados. Parece que andamos todos a brincar com isto. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, ao Jaime Antunes. O Francisco não é meu porta-voz. Ó Jaime, eu não tenho porta-voz. A minha voz sou eu e falo alto e bom som e falo à moda do Porto. E não sou cartilheiro como os do Benfica. Tu vais falar aqui em turismo comercial e com os comentadores todos, os comentadores do Porto, como os do Guimarães e como quem gosta de futebol, fazem análises reais. E a análise que estamos a fazer é ao Guimarães Benfica. Não vale a pena sacudir a água do capote. Essa tática dos cartilheiros, que tem o André Ventura, que tens tu e tem os outros cartilheiros, parece que são ensinados, são todos orquestrados. Quando se fala numa situação que temos que reconhecer que o Benfica é beneficiado, vamos falar no Porto. Isto é uma vergonha, isto fica mal, pá. Isto intelectualmente é desonesto, tens que dizer. Para ti não é penalti, dizes que não é penalti. Tens o tupete e a cara de pau. Agora, não venhas para aqui dizer que somos porta-voz. Aquilo que eu digo é da minha cabeça, porque eu não sou cartilheiro e não recebo cartilhas, ok? No mais, aquilo que eu vejo é a segunda saída do Benfica, que o Benfica é beneficiado. Boa Vista foi a vergonha que foi. O Guimarães foi isto que nós vimos hoje. A terceira vai ser Alvalade. Estou para ver o que é que aí vem. Queres responder, Jaime, antes da questão das imagens dos adeptos? Não, eu quero responder só para dizer ao Aníbal Pinto que ele devia ter mais respeito pela independência e pela capacidade de pensamento de cada uma das outras pessoas, ainda que sejam seus adversários nesta matéria. Devia ter um bocado mais respeito, mas como ele não tem respeito nenhum, enfim, é igual ao litro e, portanto, aquilo que ele diz fica com ele. E portanto, eu como não utilizo o tipo de linguagem que ele utiliza, enfim, estou perfeitamente tranquilo, seja à vontade. Aquilo que eu digo e repito é que o Futebol Clube do Porto, como um todo, tem uma estratégia de terrorismo comunicacional no futebol em Portugal. E é, neste momento, o principal agente da situação de suspeição total que existe no futebol português, que é resultado desse terrorismo comunicacional do Futebol Clube do Porto. E esse terrorismo comunicacional do Futebol Clube do Porto é uma estratégia clara para mascarar os problemas e as dificuldades da gestão do Futebol Clube do Porto. E sobre o comportamento dos adeptos? O Aníbal lembrou que o Benfica não aceitou ceder imagens das bancadas do Estádio da Luz, o que é verdade. Isso era bom que o Aníbal demonstrasse aquilo que afirma. Ser cedido as imagens. O Aníbal afirma coisas e não demonstra o que é. É preciso dizer em que dia, em que jogo é que o Benfica recusou essas imagens. Agora, o que eu digo é que o Aníbal também tem uma memória seletiva. Foi instaurado um processo disciplinar pelo facto de o Benfica não ter cedido as imagens. O Aníbal tem uma memória seletiva. No jogo de Guimarães do Porto, também voaram cadeiras, também houve, digamos, esse tipo de situações e não vi o Aníbal Pinto também nessa altura, digamos, indignado com essa situação. E o que eu digo é que os adeptos que
praticam atos desta natureza, sejam do Benfica, sejam do Porto, sejam do Sporting, sejam do Guimarães, sejam do Braga, sejam de que clube for, devem ser identificados. E aí as autoridades... E o Benfica está a ajudar a essa identificação? Eu acho que o Benfica deve colaborar não dá e as o Benfica imagens. colabora nessa condição. O Benfica é o primeiro interessado em que essas situações não aconteçam. E sendo o primeiro interessado, obviamente que tem toda a colaboração com as entidades competentes para essa matéria. Então porquê não ceder aquelas imagens? O Benfica cede as imagens quando entende que deve ceder, porque isso é evidentemente. Quando o compromete. Agora, há uma estratégia nacional. Onde é que está, digamos, uma estratégia para identificar esta gente e para punir esta gente e afastar esta gente dos estádios? Onde é que há essa estratégia? E por quem? Quem lidera isso? Isso é que é fundamental ver. Para mim é o cerne do problema. Sim. Da mesma forma que tu entendes que estes adeptos, todos, sejam devem ser banidos. devem ser banidos, Dos estádios. identificados e banidos, Claro. tu também não achas que os clubes deveriam ser obrigados a ceder as imagens que são, para todos os efeitos, são públicas? Mas tu sabes, como sabes, Sim. os clubes têm a prerrogativa de não ceder as imagens, mais uma vez, situação remível à multa. Eu acho isto um escândalo. Errado. Acho isto um escândalo. Errado. Estamos de acordo, então. Estamos de acordo. Errado. Deviam ser Errado. obrigados. Errado. Obrigados, formalmente, a apresentar as imagens, certo? Como aquelas Então, imagens do Belenenses agora, não sei o quê, só surgiram algumas imagens passadas não sei quanto tempo. Estamos de acordo sobre isso. Estamos de acordo. Completamente. Vamos passar às Os clubes deviam ser obrigados a também ceder. aquelas imagens dos adeptos com máscaras enquanto estão a ter aquele comportamento no Dom Afonso Henriques. Estamos novamente a ver essa imagem. Vejo isto com a maior preocupação, Mariana, com a maior preocupação, porque, segundo consta, não é caso único, ainda por cima, não é caso único, Não. Não apenas no Benfica, mas noutros clubes também. Portanto, obviamente que isto tende a alastrar e tudo aquilo que é prejudicial ao jogo e ao espetáculo do futebol, obviamente que acaba sempre por ser prejudicial ao próprio futebol, ao próprio espetáculo, ao próprio jogo. E contra isso eu serei sempre uma voz aqui, seja onde for, verberar contra estas situações. Claro, Obviamente. também ainda não reagiste ao facto de o Aníbal ter dito que esta pode ter sido uma manobra orquestrada por parte do Benfica para interromper o jogo em momentos em que era favorável à equipa de Bruno Lage. Acho isso indecoroso, porque quando se faz uma afirmação dessa gravidade é preciso ter provas e não é, enfim, agora da cabeça do Aníbal Pinto que surge para uma acusação e uma suspeição dessa natureza e isso vale o que vale nada. Rigorosamente, não é? Porque ele não sabe, não é? Está apenas a inventar. E quando se põe a inventar, obviamente inventa mal, não é? E, portanto, não vai a lado nenhum com isso e, portanto, não merece mais comentário do que isso, não é? Aníbal, o que é que te leva a ter essa convicção? O Jaime Antunes tem que entender duas coisas. Em primeiro lugar, quem com ferros mata, com ferros morre. Foi ele que trouxe à Alice a história do Francisco e agora está a tentar emendar a mão do Porto como um todo. Portanto, Jaime, eu tenho respeito por toda a gente e por todas as opiniões. Agora, nós temos que criticar e estar sujeitos à crítica. E por aqui ficamos. No que respeita à minha opinião, eu não invento, eu dou a minha opinião. Porque eu venho aqui para dizer aquilo que eu acho, não é aquilo que tu queres que eu diga, ou aquilo que o Benfica não quer que eu não diga. Eu venho dizer o que acho. E a mim perguntar-me se parece, a mim o que me parece é que de facto aquilo não é por acaso. Eu já vi claques a tirar tochas para celebrar. Já vi claques a arrancar cadeiras como termos de revolta. Ainda não tinha visto desta forma absolutamente cirúrgica a interromper o jogo 3 vezes, quando o Benfica tem encostado às cordas. Portanto, a minha opinião e aquilo que eu digo é da minha cabeça e assino por baixo, é que se não é orquestrado, parece. Mas que foi muito, muito conveniente ao Benfica, foi. E graças a isto, e graças a um penalti que não foi assinalado, e mais uns fora de jogos também cirúrgico, e àquilo que já estamos habituados, o Benfica teve mais 3 pontos que não merecia. E vamos ver se isto não vai definir campeonatos. Porque se for assim, eu tenho que pensar seriamente em deixar de ver futebol. Porque isto incomoda-me. Achas que pode ter sido orquestrado este momento? Podem ter sido orquestradas estas interrupções durante o jogo em Guimarães? Bom, vamos ver para já qual é o alcance dessa expressão orquestrar, não é? Do verbo orquestrar, porque pode ser uma coisa orquestrada apenas em termos da própria claque, ou podes querer estar a referir o verbo orquestrar
lançando também para a Mas estou a lista repetir o o próprio verbo que clube. foi utilizado pelo Aníbal. Ok, tudo bem. Seja como for, Mariana, aquilo que eu acho é que, efetivamente, estas interrupções acabaram por beneficiar muito mais o Benfica do que o Guimarães. Portanto, prejudicaram, obviamente, quem já estava a correr atrás do prejuízo. Isso é óbvio, isso é evidente, não é? Agora, daí até garantir em absoluto que houve uma orquestração nesse sentido, não iria tão longe, não iria tão longe. Agora, seja como for, aconteceu por 3 vezes, é um fenómeno que eu diria que é único no panorama do futebol nacional, acontecer 3 vezes o mesmo jogo, isto é demais, é lamentável, é lastimável, é deplorável, consequentemente eu serei sempre uma voz contra tudo aquilo que macule de alguma forma o espetáculo futebolístico. Já que o Jaime Mourão Ferreira, Aníbal, fez esta divisão entre uma possível orquestração por parte apenas da claque ou vinda de algo maior, neste caso do Benfica, para qual das duas te inclinas mais? Eu não tenho nenhum elemento que me diga que a direção do Benfica que está em comunhão de esforços nessa orquestração. Aquilo que eu tenho é uma análise objetiva de uma claque já ia munida de máscaras por aquilo que vocês mostram e, portanto, já ia preparada para interromper o jogo e impedir a identificação. É aquilo que eu concluo. Agora, não tenho nada que me leve mais longe do que isto. Agora, eu não sei é como, depois de interromperem a primeira vez e depois de serem aquele foco identificado, porque é que não teve uma intervenção policial? E porque eles fazem segunda interrupção e terceira interrupção, conforme diz o Jaime Mourão Ferreira, muito bem, isto é inédito, é cirúrgico e foi absolutamente inteligente. Eu já dei o exemplo dos apanha-bolas. Eu já vi jogos onde o apanha-bolas é muito rápido e às vezes ajuda a fazer um jogo, e já vi apanha-bolas que retêm a bola e que enervam o adversário e que às vezes impedem uma jogada rápida. Ora, tudo isto é orquestrado, tudo isto tem um objetivo, que é beneficiar a sua equipe, de forma mais lícita, mais legal, mais moral, mais bonita, menos bonita. Agora, o que eu fico chocado é que o Jaime Antunes não tenha a hombridade de dizer assim, não, estas interrupções têm que ser censuradas, não é? Têm que ser identificados, não. E já aconteceu noutros jogos, estamos a falar deste jogo. Eu já ouvi aí dizer o Jaime Mourão Ferreira, muito bem, a Jaime Antunes, estamos a falar destes, outros já falámos. Só que os benfiquistas, de facto, e os comentadores do Benfica, sempre que não querem responder, vêm com os outros jogos. Mas nós temos que, fazem-nos uma pergunta e nós temos que ter a capacidade de responder à pergunta. Não é tornear a pergunta, que isso não é habilidade. Isso não é ser comentador desportivo. Isso pode ser habilidoso, ser político, ser outra coisa qualquer. Agora, aqui estamos para responder. Aquilo que eu vi ali foi 3 interrupções cirúrgicas, o Benfica estava encostado à corda, com certeza as pessoas se levavam as tochas para celebrar, usaram noutro sentido. Agora, o que eu vejo, obviamente, é uma claque ou um grupo de pessoas, não sei se sou da claque, se não sou, acredito que sei, e o que eu lamento é que não tenham sido interrompidos logo depois da primeira intervenção e que a polícia não tenha corrido para ali e tivesse evitado pelo menos a segunda e, por maioria de razão, a terceira. É só isto que eu tenho a dizer. Antes de dar a oportunidade ao Jaime Antunes de responder, vamos também acrescentar aqui mais uma declaração de Bruno Lage, que no final do jogo disse que o Benfica venceu justamente porque conseguiu marcar, ao contrário do adversário. A justiça dos resultados acaba a ser sempre por quem marca, e nós, o Vitória tem duas ou três boas oportunidades para marcar, nós também, para além do gol, penso que tivemos 2, 3 bolas também muito boas, eventualmente uma outra transição em que podíamos ser mais merecidos, houve bolas a ficar para trás, um calcanhar que saiu mal. Por isso, aquilo que é mais importante foi aquilo que eu disse, que o jogo muito competitivo, e como tal marcámos e estamos felizes por isso. Jaime Antunes, esta época, ao contrário do que aconteceu na época passada, Bruno Lage continua com um registro perfeito em jogos fora de casa, mas esta época o Benfica teve problemas a nível exibicional que não tinha tido com este treinador na época anterior. Ver a equipa regressar desta forma com a exibição que fez em Guimarães, preocupa ou não para o que ainda vem neste campeonato? Não, porque a equipa tem dado grandes respostas nestes últimos jogos.
E o jogo de hoje também, a equipa deu uma grande resposta. Contrariamente à versão que tanto o Jaime como o Aníbal querem dizer, que o Aníbal tem a expressão que o Benfica estava encostado às cordas. O Benfica nunca teve encostado às cordas. O Benfica sempre repostou e a prova disso é que... a expressão banho de bola. Ele disse que estava encostado às cordas. Foi tomei nota aqui da expressão dele. E isso é uma interpretação muito do Aníbal. Porque, verdadeiramente, como eu disse há um pouco, oportunidades de golo do Vitória de Guimarães foi uma. Oportunidades flagrantes de golo. O teu treinador refere duas ou três. Uma defesa. O teu treinador refere duas ou três. Jogadas perigosas e tal, não sei o quê. Como o Benfica também teve. Exatamente, mas refere as mesmas duas ou três. Foi um jogo... Paramos os lados. Foi um jogo muito intenso, muito repartido até, e, portanto, ambas as equipas tiveram as oportunidades de golo que tiveram, e portanto, não se pode dizer, não foi um jogo, até no tempo de posse de bola, foi um jogo praticamente repartido, o Guimarães teve 51% ou 52%, o Benfica teve 48% ou 49%. E, portanto, até nessa matéria, se formos ver outro tipo de lances, cantos e coisas desse género, foi um jogo nesse aspecto equilibrado. Foi um jogo, o Benfica, se pode dizer assim, o Benfica não foi dominador como foi em jogos anteriores, claro que não, mas ganhou bem. Ganhou bem. Foi um vencedor feliz. Ganhou bem. Seria a equipa menos expectável a ganhar o jogo, não é? Quando se ganha por 1-0 contra uma equipa como o Guimarães, que é de facto uma das boas equipas do Campeonato Nacional, obviamente há sempre o risco de a qualquer momento o adversário poder marcar um golo, empatar ou até ganhar. E portanto esses riscos existem sempre, mas isso faz parte do futebol, não é? E o Benfica ganhou, na minha opinião, acabou por ganhar com felicidade, com certeza, mas acabou por ganhar bem e acabou por merecer a vitória. Porque jogou e trabalhou para isso. E jogou com rigor. A equipa jogou com rigor defensivo, jogou com disciplina defensiva, jogou taticamente muito bem. Por nós disse em termos ofensivos, por exemplo, que o Benfica tem de fazer melhor. Acabou o jogo com mais uma vez que Rochinha foi expulso com o segundo cartão amarelo e já depois disso Tarabt forçou o cartão amarelo. Era o único jogador no Benfica que estava em risco de exclusão, o que dá a ideia de que terá forçado o cartão para poder jogar no derby frente ao Sporting. Isso demonstra respeito da parte do Benfica para com o Sporting, Jaime? Naturalmente que sim. Agora, mais uma vez utilizando as palavras do Jaime Antunes, eu diria que este jogo acabou arriscado pelo próprio árbitro. Porque se nós virmos bem, o Benfica foi um vencedor feliz. Aí estamos de acordo. Porque seria, digamos, dos dois adversários em campo, aquele que era menos expectável ou que menos merecimento teria relativamente à vitória, não é? Agora, efetivamente, há ali uma situação que eu reputo que é um penalti claríssimo, que lhe chamei o abraço a jiboia, porque é um abraço de uma jiboia que o árbitro Nuno Almeida não pode deixar de ver, porque ele não tem ninguém à frente. Portanto, eu ainda estou para perceber como é que ele não marca o penalti, que até poderia depois ser revertido pelo VAR. Atenção, até poderia ser, eu acho que não seria, mas até poderia ser. Agora, não assinalar aquele penalti... Isso é decretado por ti, não é decreto, não é? Não, por uma razão simples, já, porque ele está de frente. Não, desculpa, já jogaste futebol com certeza. Sabes perfeitamente que uma pessoa quando está de frente vê as coisas de frente, não vê frame a frame, não vê outros ângulos. E porque vês coisas de frente e estava numa posição privilegiada o árbitro, não marcou penalti. Extraordinário, eu acho fantástico como é que o árbitro não marca aquele penalti, acho fabuloso. Agora, e vi efetivamente o árbitro, o jogo acaba por ser um jogo riscado, pela arbitragem devido a este lance, porque se o Guimarães já era, em termos de merecimento, obviamente que o futebol não tem a ver com isso, porque muitas vezes nós assistimos a clubes equipas que fazem pouco para isso e acabam vencedoras dos jogos. Nós sabemos isso, já todos vimos, estamos fartos de ver situações dessas. Agora, o que é um facto é que o Guimarães jogou mais, as estatísticas pedem todas a favor de Guimarães, a todos os níveis, inclusive na posse de bola, não é verdade. Porque dá 51 ou 52... Quantos cantos teve o Guimarães? Não sei. Não digas todas. Não sei, mas os cantos é assim não tão perigosos. Mas são quase todas as estatísticas a favor do Guimarães. Portanto, o Guimarães, obviamente, tem muito mais. Foi 55-45 a posse de bola. A posse de bola de 55-45. Para o Vitória. Até mais do que foi mencionado. 48-52. Para o Benfica são as estatísticas, creio que. 7-6, vê bem. 7-6-45. E a posse de bola, eu vi no final da estatística da Sport TV, foi 48-52. Estes são os dados da Liga, portanto, são os dados oficiais da competição. Mas no final são os dados oficiais da competição, portanto aqui não há, digamos, mas não
não há... Seja 45, 55 ou que seja, não é relevante. Não, mas desculpa, entre 51, 49 ou 55, 45 já há uma distância muito maior do que de 7 cantos a favor do Benfica para 6 do Guimarães. Por todos os efeitos, o Guimarães só veria um jogador, um clube, uma equipa a sair justamente vencedora deste encontro, que era o Guimarães. O Vitória, pronto, o Vitória de Guimarães. Pronto, nós temos o nosso campeonato começado. Não marcou nenhum o Vitória gol. Sport Clube e o Vitória Futebol Clube. Por isso é que se diz o Vitória de Guimarães e o Vitória de Setúbal, que é para não haver confusão. Porque Sport Clube e Futebol Clube, às vezes, ninguém se entende. Desde que siga a Vitória, pelo menos é a vontade por parte Pronto, dos adeptos. tudo bem, eu respeito isso, sobretudo desde que vi uma reportagem, curiosamente, isto é uma parte, uma reportagem num jogo onde participava o Sporting, com comentadores ingleses, em que diziam Sporting Lisbon, e houve um comentador que disse they get a bit touchy with that. É o que acontece com os vitorianos quando se diz Guimarães em vez de Vitória. Mas, portanto, para dizer que o Vitória de Guimarães era, sem o lance do penalti, já em si mesmo um justo vencedor, se tivesse sido um vencedor, Aníbal, concordas que conhece deveria ter sido alguma equipa Vitória? que seja um justo vencedor se não marca golos? Eu não conheço. Se retira as possibilidades de marcar golos, se há um penalti claríssimo que não é assinalado... Eu fiz uma pergunta ao Aníbal, não creio que o Aníbal me ouviu, por isso vou pedir que me respondas, vencedor sem Aníbal. golos. Eu ouvi. Mariana, como é evidente, haver um justo vencedor seria o Vitória. O Bruno Lage não tem razão quando diz o Vitória não marcou, o Benfica marcou, é um justo vencedor. Não é assim. Não é este silogismo que se faz. O que o Bruno Lage pode dizer e deveria ter dito é o Benfica marcou, o Vitória não marcou, o Benfica foi o vencedor. Até aqui é verdade lá para Alice. Agora, ser um justo vencedor não adianta só marcar, porque se o Benfica marcasse e o árbitro tivesse feito aquilo que lhe competia, que era ter marcado aquele penalti, eu não tenho dúvida nenhuma. Se o penalti fosse convertido, o Guimarães não só empatava, como a seguir ganhava. Galvanizava porque estava completamente por cima do jogo. E é nestes momentos cirúrgicos, são estes erros absolutamente inclinados. Agora, eu quando digo que fico enojado, eu aceito a falha humana. Eu aceito, de facto, quando há simulação e se consegue enganar o árbitro. E todos os jogadores tendem a fazer isso e a maioria faz isso. Eu aceito quando o árbitro tem alguém à frente. Eu aceito quando o árbitro está a olhar para o outro lado. Agora, o que eu não aceito é Nuno Almeida olhar para o lance, ver dois braços ostensivos em cima do jogador de Vitória e não marcar imediatamente. O que é que lhe trava a língua? É ser o Benfica? É o Benfica estar a ganhar 1-0 e não saber o que é que há de fazer à vida dele? Isto trava-lhe o apito? Isto é que é inaceitável. Isto a mim causa-me absolutamente náuseas. Porque há lances que eu aceito, este não aceito, e não vale a pena vir com protocolos, não vale a pena vir com a situação dos outros clubes, aquilo que tem que ficar para a história, e é isto que o Jaime Antunes também já disse muito indignado, o presidente do Vitória veio dizer e não pode dizer. E o teu presidente, quando foi o Veríssimo, podia dizer? Quer dizer, quando o Benfica se sente prejudicado, e a grande maioria das vezes nem sequer é prejudicado, pode dizer o que quer, e os outros não podem dizer. Quem não se sente não é filho de boa gente. Eu não ouvi as declarações do Presidente de Vitória. Agora, imagino, se eu fosse Presidente de Vitória, o que é que eu não teria dito? Porque realmente isto é daqueles jogos que causa uma aflição tremenda perder estes jogos, a jogar como jogaram, a dizer que iam tentar ter bola, e tanto tentaram que conseguiram. Tiveram 55%, não foi 49%, nem 51%, 55%. E o Benfica, com tantos milhões, com tanto dinheiro, com tanta equipe, nem sequer conseguir ter mais posse de bola, não fica muito bem na fotografia, e não se pode dizer que foi um vencedor justo. Foi um vencedor, porque o árbitro não marcou o penalti, eles marcaram de facto o golo, que foi um golo feliz, também é uma jogada, enfim, aquilo. É aqueles jogos que saem na rifa. Eu também não sei bem como é que o Benfica, nestas horas H, consegue ser sempre assim. Uns autogolos, umas falhas. Eu nem percebi bem aquele golo, vi duas vezes, vou tentar ver mais algumas vezes. Há coisas que eu não percebo, por exemplo, não percebi porque é que o André Pereira não foi chamado para jogar.
Já o mesmo se passou com o Galeno quando foi no Braga. Parece que as equipes do Minho, os jogadores que são emprestados pelo Porto, têm DNA do Porto, que não podem jogar contra o Benfica. Eu estava à espera com o André Pereira, que tem jogado, ou pelo menos sempre sido convocado, que fosse convocado, que jogasse, que não tenho dúvida nenhuma que ia se galvanizar contra o Benfica. É muito estranho, o Galeno também para mim, que é um belíssimo jogador, já não jogou contra o Benfica, portanto, é muita conjuntura, é muita coincidência, e chega ao fim e ao cabo é sempre a mesma coisa. É, ao Jaime Antunes, quer queiras, quer não queiras, gamanço. Antes de olharmos também para o jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto, o clássico desta jornada 15 do campeonato, um exclusivo do Correio da Manhã e da CMTV, Bruno Lage lançou um alerta ao plantel do Benfica.